Olá pessoal, os últimos dias foram marcados por mais um episódio de grande volatilidade e tensões, principalmente no mercado de commodities. Somado a isso, na última semana, o Copom elevou a taxa de juros para 15% aqui no Brasil, enquanto também nos Estados Unidos a grande discussão segue em cima de política monetária. Começar primeiro com as damas aqui. Lorena, obrigado aí pela parceria de sempre, nossa grande cientista política. Obrigada, Gerson. Sempre um prazer estar aqui. Boa. Estreando aqui no nosso podcast, Samuel, pesquisador do BTG. Obrigado aí pela parceria. Bem-vindo ao nosso programa aí, Samuel. Super obrigado. Prazerzão estar aqui com vocês. Boa. Vamos lá, começar acho que talvez do que tirou mais o sono, né, da turma nessa semana, né? A gente tivemos ao longo do último final de semana um avanço, principalmente nas questões ali de geopolíticas, né? Os Estados Unidos entrando, né, na guerra ali entre Irã e Israel, e uma volatilidade abrupta do petróleo, né? A gente, de domingo para segunda, 5% de alta, fechamento de segunda, 10% de queda, né? Então, realmente, é a commodity mais líquida e mais importante do mundo. Então, eu queria entender um pouquinho a visão de vocês, né? E aí, ao longo dos últimos dias, hoje, praticamente, Trump anunciou um possível cessar-fogo, né, mas da maneira Trump de ser, né, criticando os dois lados e etc. Queria entender um pouquinho da visão de vocês sobre os eventos dos últimos dias em relação a isso. Boa, vamos lá, né? A gente teve, de fato, esse cessar-fogo e o curioso é que as duas partes declararam vitória, né? É engraçado essa forma, né, como isso foi feito. E eu acho que o ponto central, né, dessa intervenção dos Estados Unidos, que foi bastante cirúrgica, né, eu acho que isso é importante a gente mencionar, que os Estados Unidos conseguiram, com todo o seu aparato militar, atingir especificamente usinas e instalações de processamento nuclear do Irã. E o que é também importante, né, porque a grande questão dos Estados Unidos e de Israel é justamente o risco ou o medo desse enriquecimento para fins bélicos do urânio lá no Irã. Então, acho que a grande questão é se, de fato, eles conseguiram ou não destruir ou, pelo menos, atrasar esse programa nuclear iraniano. Muito provavelmente atrasou, mas acho que talvez seja precipitado falar que esse programa iraniano acabou por completo. Apesar, acho que do Trump também, né, o jargão dele ali, falar que acabou com tudo isso e que, de fato, né, atrasou ali, ou prejudicou muito essas instalações. Lorena, posso fazer uma pergunta para Claro. você? Você viu alguma coisa mais confiável de qual foi o dano que, de fato, foi causado depois daquele bombardeio? Parece que foi a primeira vez que se usou aquele bombardeio com aquela bomba, Sim, não é? Sim, exato. Que é essa bomba destruidora de bunkers, né? Exatamente. Eu acho que, assim, o que a gente teve foi um relatório, né, que foi apresentado pela inteligência dos Estados Unidos, falando ou reconhecendo que, de fato, conseguiram, pelo menos, selar esses túneis, porque a grande questão, né, é que a maior parte dessas facilities, elas foram construídas em túneis subterrâneos, justamente por risco, né, que, de fato, apresenta esse tipo de construção nuclear. Então, as entradas, né, pelo menos nesse relatório americano, essas entradas foram seladas, mas ainda não é possível saber se o que está dentro foi destruído ou não, e principalmente se eles já tinham conseguido retirar, seja as centrífugas, ou seja ali o próprio urânio enriquecido desses lugares. Então, acho que a gente ainda, e até mesmo a Agência Internacional de Energia Nuclear não foi autorizada a ir averiguar como é que está essa situação. Então, acho que a gente ainda não sabe muito bem como que isso tá. E eu acho que essa é a pergunta essencial para entender se a guerra acabou ou não, né? Ou o potencial disso voltar mais tarde. E, Samuel, o que a gente pode, os investidores aqui, entender de impactos na economia, na inflação? O que esses conflitos geram de incerteza que automaticamente são incorporadas, né, nas políticas dos bancos centrais? O que a gente precisa ficar de olho que pode impactar o nosso dia a dia aqui, né? Olha, parece que já acalmou, né? Como a Lorena mostrou pra gente, foi uma coisa super cirúrgica. O preço do petróleo hoje, acho que já reverteu tudo, né? Tá 68, alguma coisa assim. Então, acho que esse episódio do fim de semana, para mercados, para inflação, pode ser considerado uma coisa passada. A gente não sabe se haverá desdobramentos ou não haverá, né? Então tem essa incerteza. Mas não me parece que essa incerteza ainda pode se transformar num choque inflacionário. Então, por enquanto, acho que foi só um susto ao longo do fim de semana.
Em conversas nossas, a gente sempre achou que o pior cenário, que era fechar aquela passagem lá de Hormuz, não seria empregado. Esse foi um medo que nós, na equipe, quando sentamos e discutimos, não nos ocorreu, não achávamos que era muito provável, simplesmente porque o Irã seria um grande perdedor. Ele usa aquele estreito para exportar, ele precisa de dinheiro. Seria caro para ele Sairia muito caro para ele. Então não parece uma ameaça muito crível. Então esse cenário nunca teve muito, apesar da possibilidade. Eu não sei qual foi a última vez que foi fechado o estreito. Acho que uns 20, 30 anos. Foi na Guerra do Petróleo, né? Lá atrás, né? Uma coisa de muitas décadas atrás. Uhum. Né? Então acho que é uma ameaça não crível. Legal. Aproveitando que a gente estava falando de inflação, a gente teve uma semana também de bastante discussão de Fed lá fora, de São Paulo. Ontem o mercado se animou com uma frase dele, achando que ia antecipar o corte. Depois, ao longo do discurso, ele voltou com a história do vamos ter calma. Mas no final do dia, todo mundo está com a expectativa esse ano de mesmo que o mercado lá fora na máxima, a turma ainda quer novos estímulos, né? Como é que está a sua visão sobre essa chance de corte de juros lá fora? Olha, eu acho que mudou um pouquinho. A nossa visão sempre foi que haveria um corte em dezembro, no finalzinho do ano. Nessa ida do Powell ao Congresso, ele deixou claro que ele vai olhar muito junho, julho e agosto. Tem uma reunião em setembro. Quando essa reunião ocorrer, ele já vai saber qual foi a inflação de junho, julho e agosto. Então, parece que o sarrafo para reiniciar, ou fazer um ajuste técnico, em setembro, está dado. E seria o quê? 3 leituras ou leituras de inflação que, mesmo havendo um choque tarifário, ficasse claro que os núcleos de serviço, principalmente aquele supercore, que é o melhor indicador para os Estados Unidos da inflação, da componente cíclica da inflação, que é serviços menos aluguel. Se esse negócio continuar lentamente desacelerando e ficar imune aos choques de preço, talvez a gente tenha uma queda em setembro e talvez tenhamos 2 quedas esse ano. Que acho que talvez seja um grande driver aí para a turma continuar a ver um dólar mais fraco, que é o movimento que a gente já está vendo, né? E também os fluxos de emergência aí continuam se beneficiar. E nessa reunião, já vai ter passado os 90 dias da pausa para as tarifas, né? Quais são acho que a gente ficou um pouco sem falar de tarifas porque tomou conta, as questões geopolíticas. As coisas vão tão rápido que a gente vai esquecendo. Mas é importante lembrar que essa folga vai acabar, Dia 7, de julho. Dia 9. Dia 9, a gente volta à pauta. Qual a expectativa dessa volta? E pareceu um pouco também que nesse tempo de pausa, cada um correu paralelamente para tentar ganhar força, para chegar na mesa de novo com um pouco mais força. Então, quais são as expectativas aí para essa volta das negociações? Eu acho que assim, efetivamente, só o Reino Unido assinou um acordo com os Estados Unidos em relação a essas tarifas. Então, acho que a gente tem muitos países que ainda vão precisar sentar à mesa para se definir ali qual vai ser esse novo patamar das tarifas. Mas acho que, de forma geral, o que a gente entende, é que aquele patamar em torno dos 33%, que passaria a ser a tarifa média dos Estados Unidos se todas as tarifas recíprocas fossem implementadas, isso não deve chegar nesse patamar. Mas também não deve voltar para algo como 4,5%, que era o que existia de tarifa aplicada pelos Estados Unidos no resto do mundo. Então, algo ali em torno dos 12% a 15%, talvez seja algo um pouco mais factível, acima dos 10%, Acho que a gente entende que os 10% de tarifa é o mínimo ali, isso de fato vai continuar, isso já está vigente, inclusive, Essa parte dos 10% linear e universal não foi retirado, não está. Mesmo porque ele precisa de receita, Exato. A questão fiscal nos Estados Unidos é um ponto que acho que até poucos anos atrás mal era discutido, Diferentemente do fiscal no Brasil, que pra gente é uma preocupação desde 1500, acho que nos Estados Unidos essa discussão passou a ser mais relevante e os Estados Unidos estão usando esse tipo de implementação de tarifa como uma questão arrecadatória também, Então, importante para eles. Acho que esse era um ponto que eu queria também abordar com vocês. A gente está, talvez, se beneficiando de um dólar fraco desde o começo do ano. Acho que
poucos economistas, acho que na virada do ano do câmbio a 6,30, imaginavam que a gente estaria com 5,50 hoje, né? Com a situação fiscal como ela está. Exatamente, eu até falei disso no nosso Morning Call hoje, né? Os ativos no Brasil não refletem a realidade do Brasil hoje, né? A bolsa 5,50, esses 250 bi fechamento de curva, o dólar 5,50, a bolsa 140 mil pontos. Se a gente olhasse o Brasil, não era para estar isso, né? Então a gente se beneficiou muito desse mercado internacional. Você acha que esse pessimismo, né, com o dólar, né, quando a gente lê os gringos lá fora, a turma está com esse call ainda que o dólar vai enfraquecer mais, né? Vocês também estão com essa visão? O Brasil está dando sorte de estar com esses ventos mais fracos de dólar e devem continuar? A gente acredita que, de fato, assim, o câmbio ter saído dos 6,30 para o patamar que a gente está hoje não foi mérito nosso, né? Acho que foi muito mais em função desse enfraquecimento do dólar internacionalmente. Mas acho que toda essa questão vai depender, primeiro, né, dos acordos finais em relação às tarifas, né, dessa perspectiva em relação à economia americana, seja inflação e, por consequência, juros, que acho que a gente ainda está nesse patamar ainda um pouco indefinido, apesar de mais positivo do que o que a gente estava ali no início do ano. E se, eventualmente, essa percepção, né, de que o mercado estava muito concentrado no mercado americano e que a diversificação ela veio para ficar, isso pode ser uma coisa que ajude a sustentar esse patamar de DXY nos níveis atuais. Agora, se eventualmente, né, com cortes de juros antecipados nos Estados Unidos, com uma força da economia americana se mostrando, né, de fato mais resiliente e trazendo esses investidores de novo para a economia lá dos Estados Unidos, acho que a gente teria ali uma reversão nessa tendência. O que eu acho é o seguinte, acho que tem, nesse movimento de enfraquecimento do dólar, tem uma percepção de uma piora institucional naquele país. Os Estados Unidos está sendo tratado como economia emergente, no sentido que piorou, as incertezas aumentaram. Em geral, quando isso ocorre, o dólar se valoriza, e não foi isso que aconteceu, né? O dólar se desvalorizou e o juro longo subiu. E está tendo uma volatilidade de economia emergente, né? O que é uma coisa muito doida. Primeiro mostra o seguinte, que mercado financeiro trata todo mundo igual. Não tem essa coisa de preconceito contra emergente, ou tratar o rico melhor porque é loiro de olho azul, né? Às vezes o Lula fala essas coisas. Não tem isso. Você faz bobagem, você pode ser loirinho de olho azul que você vai ser punido. O dinheiro cobra. O dinheiro não tem coloração, não tem preconceito. Ele vai lá e olha friamente risco e retorno, e é assim em qualquer mercado, né? O que ocorre é que houve uma piora institucional na formulação da política econômica americana. É meio mambembe toda essa coisa como está sendo feita. Não só o diagnóstico é muito mal feito, mas a execução também é ruim. E teve uma piora institucional mais profunda, né? Assim, divisão de poderes, né? O executivo passando por cima do judiciário, né? Você prendendo gente sem ter direito de prender, mandando gente embora do país sem ter autorização legal para fazer isso, né? Então, essa piora, eu acho que não sei se vai reverter tão cedo. Talvez reverta quando o Trump perder maioria na casa, na Câmara, na eleição de meio de mandato ano que vem. Mas ainda estamos um pouco longe. Então eu acho que a gente vai navegar por uns mares meio revoltos e uma incerteza vindo de um dos núcleos do capitalismo mundial por mais tempo. Porque o Trump não vai mudar agora, né? Ele foi reeleito, ele disse que ia fazer isso, ele está fazendo. Nem 6 meses de governo Trump, né? Ainda tem muita água para passar. Ainda tem muita coisa. E não tem estelionato eleitoral, né? Ele está fazendo o que prometeu fazer. Que prometeu. O eleitorado, de certa forma, queria isso. Ele tá Se depois de 1 ano e meio, o eleitorado vai avaliar que está tudo certo ou não, a gente tem que esperar as eleições de meio de mandato. Ou seja, eu acho que a gente vai ter problema ainda. Boa. E para fechar um pouquinho do global, a gente vai aproveitar também para falar de Brasil, que tem muita coisa, um pouquinho
da visão de Europa, né? Acho que a Europa tem uma dinâmica diferente hoje de juros, tá num outro, podendo, né, se dar ao luxo ali de seguir no ciclo de corte de juros, mas ao mesmo tempo tá ali no meio de toda a confusão, né, geopolítica, e aí muito se discutiu se o dólar enfraquecendo, o euro ganharia mais protagonismo ou não. A gente tem visto o ouro se beneficiando bastante disso, até o próprio Bitcoin está recebendo bastante fluxo também, a turma querendo se descorrelacionar. A visão de Europa, a Europa pode talvez voltar a ter um protagonismo que estava perdendo há muitos anos nos Estados Unidos, na opinião de vocês? Eu acho que a Europa, ela pode talvez aproveitar esse momento como uma oportunidade para se unir melhor enquanto bloco. Né? A gente tem, principalmente a zona do euro, como uma união monetária sem união fiscal, o que é algo muito difícil de se executar no dia a dia, né? E a gente viu, principalmente na Alemanha, os pacotes de aumento de gastos fiscais com segurança especificamente, né? Porque a grande questão dos Estados Unidos é a retirada dessas ajudas financeiras que os Estados Unidos dá para a segurança em várias outras regiões do mundo, né? E a Europa principalmente, e a guerra da Ucrânia ainda está ali, né? Acho que, enfim, um pouco menos, com menos holofotes do que tinha anteriormente, mas ainda é uma guerra aberta. Então, eventualmente, né, a Europa vai ter que, enfim, discutir as suas questões de segurança e pode aproveitar esse momento para tentar se unir mais e trazer ali um pouco mais de convergência ali entre os países, o que é uma grande dificuldade que a gente viu historicamente acontecer. Mas não sei o que o Samuel acha desse tema, assim, acho que a gente está ainda confuso. Eu acho duas coisas, assim, mais na questão conjuntural, uma preocupação que eu tenho na Europa, pode ser uma preocupação só minha, porque eu não vejo ela muito discutida. Depois, se eu falar uma bobagem, me corrija e vê o que você acha, como você reage a isso. Mas a gente está vendo que a inflação lá está tranquilo, está cortando juros. Agora, quando eu quebro a inflação entre bens e serviços, eu vejo uma inflação de serviços a 3,5%. Acho que está acima de 3%, a última vez que eu olhei. E toda inflação baixinha lá é porque tem uma desinflação brutal de bens que vai continuar, porque tem excesso de oferta da China. Então não é um problema para daqui a 6 meses, nem para daqui a 1 ano. Mas, então isso quando a gente olha a inflação. Tem uma inflação de serviços que está salgada. Por outro lado, quando a gente olha hiato, ociosidade, o mercado de trabalho está taxa de desemprego está nas mínimas históricas. Tem uma ociosidade do nível de utilização da capacidade instalada na indústria. Agora, eu acho que essa ociosidade não é ociosidade nada. É choque estrutural da China. Que nos últimos 5 anos, a China começou a ser competitiva. A indústria chinesa passou a ter competição com a indústria europeia. E até uns tempo atrás, havia maior complementariedade entre as duas indústrias. A China continua evoluindo na complexificação da sua estrutura produtiva, ela está cada vez produzindo bens mais sofisticados tecnologicamente e ela está atingindo aquela faixa de manufatura que a Europa, principalmente a Alemanha, mas não só a Alemanha, tem. Então, eu acho que uma certa ociosidade que tem na indústria é mais estrutural. Ou seja, é possível que daqui a 1 ano e meio a gente está discutindo um cenário pior para a inflação na Europa. Essa é a questão mais de médio prazo, digamos assim, mais conjuntural. Na questão mais estrutural, a gente sempre soube que a área do euro tinha um problema de desenho, que foi esse que a Lorena falou. É uma construção política e foi meio assim, os políticos resolveram, eles não aguentavam mais a mortandade do século XX, 2 guerras mundiais, eles resolveram fazer uma união monetária sem ter condições econômicas para fazer. Então a política foi a revelia da economia e aí disseram, a revelia mesmo, a gente vai construir a economia depois da política gerando problemas a partir de um fato consumado, que a política construiu sem a base econômica, sem a base econômica porque a Europa não é uma união monetária ótima, não é uma área monetária ótima. O que isso quer dizer? Quer dizer que os choques macroeconômicos lá não são os mesmos. Então às vezes o sul da Europa está de um jeito, o norte da Europa está de outro. Eu teria que ter uma política monetária para o sul, uma política monetária para o norte, só dá para ter uma. E cambial também. Teria que ter uma política cambial para o sul, uma política cambial para o norte, só dá para ter uma. E eles estão construindo a ferro e fogo as condições para eles serem uma união monetária ótima, uma área monetária ótima, a posteriori. E aí o grande trabalho que falta é eles conseguirem um mínimo de
apoio para ter uma base tributária. Eles precisam que todos os congressos aceitem que exista um tipo de tributo que gere uma receita para uma autoridade fiscal, e essa autoridade fiscal coordene os investimentos em defesa, e eu acho que teria que coordenar o seguro depósito dos bancos, porque os bancos são agora da área monetária, não são mais de cada país, e um seguro-desemprego, um mínimo de harmonização dos serviços de seguro-desemprego e alguma base na federação para financiar. Então, seguro bancário, gasto militar e seguro-desemprego, com uma receita própria. Aí você estrutura a União Monetária. E você começa a dar muito mais credibilidade pelo título de dívida pública europeia, porque vai ter uma base tributária que sustente. Tem lá o Banco Central Europeu, alemão, com toda a reputação que dá origem, e aí vai se criando as condições para o euro ser um competidor do dólar. Entendi. Exato. Gente, falei muito, gente. Não, mas foi ótima essa explicação. Uma aula, Não estava né? com essa visão, muito legal. Mas só acho que até uma dúvida aqui. Você acredita que essas condições atuais hoje, né, das situações políticas em cada um dos países que compõem ali a zona do euro, estão caminhando para algo nesse sentido? Ou a gente vai ter ainda essas disputas políticas internas dificultando os eurocéticos vencendo essa batalha? Eu acho que estava difícil, assim, estava muito difícil para a União Monetária. O longo período de juros zero ajudou muito, porque eles, sem resolverem os problemas fiscais, eles foram resolvendo com uma política monetária muito frouxa, atendendo os fundamentos, não era nada artificial, mas com juros zero fica mais fácil, né? Fica mais fácil rolar a dívida italiana. A Grécia fez um super trabalho, né? A Grécia é incrível o que ela fez, mas Portugal também. Então lá os países que eram problemáticos, os mais problemáticos resolveram, não a Itália. A Itália é um problema sério. Agora, a situação piorou, por um lado, porque o juro subiu, mas a emergência militar Pode ajuda. ser esse aglutinador. Pode ser o aglutinador, como você disse. Perfeito. Bom, então vamos aproveitar o tempo aqui para falar do nosso querido Brasil, né? Dividir aqui nosso papo em dois. Primeiro, para a gente seguir a cartilha política monetária, né? Então a gente teve ali o Copom levando a taxa para 15%. Anunciou ali o final do ciclo, contratou um higher for longer aí, vamos dizer assim, mas como a gente sabe que no Brasil 5 minutos é a longo prazo, né? A gente queria entender um pouco a visão de vocês aqui sobre isso, um pouco data que eu li ali, o Copom bem preocupado também com essa, educadamente, né, comentando sobre essa questão do executivo desalinhado, que os canais de política monetária estão, né, desobstruídos para conseguir seu efeito. Então, como está, né, a visão de vocês sobre isso aqui? Acho que Samuel, mais do que dar uma nova aula pra gente aqui. Pô, vamos lá. Eu acho assim, as componentes cíclicas da atividade econômica, elas estão virando. Ou seja, a política monetária, ela está batendo. Isso a gente vê até na leitura da economia no primeiro trimestre, né, que foi um crescimento bom, mas muito em cima de agropecuária e extrativa mineral, mas também nas pesquisas estruturadas de abril do IBGE, né, tanto varejo quanto indústria de transformação, quanto serviços, os itens que são mais sensíveis ao ciclo econômico e, portanto, a política monetária, já viraram. Não viraram, não. Eles estão cedendo, ainda taxas positivas. Agora, a gente acha, o nosso cenário é que segunda coisa, o cenário inflacionário melhorou mesmo. Tá? Eu tô há 2 meses aqui trabalhando no BTG e quando eu entrei, se me perguntasse cenário de inflação 2 meses atrás, eu diria 6,6. 6 esse ano, 6 ano que vem. E os nossos números hoje, gente, é 5,2 e 4,5. Então, o cenário de inflação melhorou. A gente ainda tem inflação de serviços, principalmente os itens mais sensíveis à mão de obra pressionados. Ainda a gente está com desemprego muito baixo. Mas parece que a inflação está cedendo lentamente.
Eu acho que até o próprio impacto do dólar também ajuda essa inflação. Ajuda a beça, né? Recuar bastante. Né? O dólar está ajudando muito e essa safra, que já está revertendo a dinâmica de alimentos. Há 2 meses atrás, parecia que a inflação de alimentos desse ano ia ser 11 e pouco. Hoje vai ser 7 e a do ano que vem provavelmente vai ser 4. Nossa, bem mais baixa. Tudo sinaliza que o ano que vem não vai ter nem Laninha, nem El Niño, vai ser um ano normal. Isso a gente tem que torcer, mas com dados meteorológicos que a gente tem hoje, neutralidade climática, aí é o melhor para a nossa safra. Então, inflação de alimentos mais moderada. E aí você tem esse cenário de inflação a 4,5%, o que permite um ciclo de queda a partir do início do ano que vem. Queda de Selic. Esse é o nosso cenário. E o risco para esse cenário não acontecer é o executivo? Como está essa visão aí? Agora chegou a pergunta difícil, né? Eu tinha que botar a cadeira elétrica aqui. Né? Agora chegou a discussão. Eu acho o seguinte, o presidente Lula ele tomou uma decisão que é não enfrentar o problema fiscal e estrutural nesse mandato. Minha avaliação é que o presidente Lula conhece o problema. Ele conhece o problema porque o ministro dele é totalmente ciente do problema, já tratou desse problema. Simplesmente o presidente fez uma escolha política de deixar esse problema para o próximo mandato. Então, eu acho que vai ser muito importante a natureza da conversa na campanha política. De um lado como de outro. Está muito claro que o país continua polarizado, que nós teremos 2 candidaturas. Uma candidatura representando o atual governo, a esquerda, centro-esquerda, e uma outra candidatura representando outro campo político. E aí eu quero saber, o mercado vai querer saber, como que esse tema... Perfeito. Que tema? Evolução do gasto obrigatório vai ser tratado. Queria te ouvir, mas da analista política é ela. Não, eu acho que esse é o ponto central justamente para a gente não cometer o estelionato eleitoral que a gente falou que o Trump não está fazendo nos Estados Unidos. Né? Eu acho que assim, o Trump e governantes de forma geral, quando eles alinham esse tipo de expectativa em relação ao que eles vão fazer durante a própria campanha, eles agem com muito mais legitimidade do povo. Né? Porque o que é a questão principal? Né? Acho que o Samuel foi muito preciso. A gente precisa discutir o fiscal brasileiro de forma estrutural e é justamente essa trajetória de crescimento dos gastos obrigatórios, tanto com as vinculações constitucionais, quanto principalmente com as indexações ali ao salário mínimo, tudo isso precisa ser colocado à mesa, à discussão, para que as pessoas primeiro entendam o debate e posteriormente consigam apoiar esse debate, né? Porque se elas não têm ciência sobre o que está acontecendo, acho que a gente nunca vai chegar na maturidade em relação ao problema em si para isso ser tratado. E eu acho que o ponto, né, é que politicamente ninguém quer falar que isso de fato é um problema. Né, assim, ninguém politicamente quer falar que crescimentos reais do salário mínimo, do ponto de vista como está, e esse processo de indexação de todos os benefícios sociais, tirando o Bolsa Família, assim, que isso é um problema. Isso, na verdade, é a pauta de campanha do Lula como sendo a grande vantagem política dele, né? Então, eu acho que a gente vai ter um pouco essa discussão de narrativas e, principalmente, né, como o próprio Banco Central colocou, a política fiscal ela pode ser um processo, ela pode ser um dificultador dessa transmissão da política monetária. E essa obstrução desses mecanismos de transmissão pode fazer justamente a política monetária ter menos efeito e, de fato, precisar ficar mais tempo com um juro mais elevado, o que também politicamente é muito ruim. E aí acho que tem um maior risco para o ano que vem, né, para a conjuntura econômica. O presidente Lula tomou uma decisão de inverter o ciclo político natural da despesa pública. Né? Dizem que já está no Maquiavel. Você começa fazendo a maldade de uma vez só, depois vai colhendo as bondades. A bondade você faz aos poucos. Aos pouquinhos e mais no final do mandato. Né? E o presidente, por algum motivo, ele é o político brasileiro mais bem sucedido da história e deve saber muito bem as escolhas que ele fez, ele inverteu. A consequência para a conjuntura, para a economia dessa inversão, é que ele chegou no meio de mandato com a economia plena carga e a inflação acelerando. Isso sim, e como ele quer manter a economia a plena carga até o final do mandato, ele teve que alongar muito o ciclo monetário.
Então, a escolha, a consequência para a política econômica da escolha que o presidente Lula fez é um ciclo monetário longo. Esse ciclo monetário longo machuca o balanço das empresas, principalmente as pequenas e médias. Será que até a eleição a gente vai ter uma onda de problemas de crédito das médias e pequenas empresas que pode acelerar uma reversão cíclica antes da eleição? Para mim, esse é o maior risco. Eu tenho dificuldade de bater o martelo que não. Boa. E só acho que complementando, na nossa análise aqui, essa decisão do Lula de ter invertido esse ciclo político foi porque, acho que pela primeira vez na nossa democracia, quem ganhou a eleição, né, quem acho que saiu vitorioso da eleição, não derrotou politicamente o segundo lugar. Né? Porque se a gente pega a própria pesquisas que a gente tem, não só de intenção de voto, mas de aprovação e, enfim, perspectivas para 26, o Bolsonaro hoje, inelegível, ainda é um competidor muito forte, ele ainda é um ator político muito forte. E em nenhuma outra eleição que a gente viveu, o segundo lugar permaneceu politicamente relevante com uma base mobilizada por tanto tempo. Né? Então, a gente hoje tem praticamente o mesmo resultado eleitoral de 2022. Se a eleição fosse hoje, a gente ainda teria aquele quase que 50-50 na população brasileira. Então, eu acho que isso não permitiu que o Lula fizesse as maldades no início para depois colher ali esses benefícios e, enfim, mudar ou acelerar esse processo de gastos no final. Então, acho que a conjuntura eleitoral, com uma eleição polarizada, super apertada e com o Bolsonaro ainda politicamente muito relevante, com uma base muito forte, acho que dificultou esse processo. Boa, e para fechar aqui, falar um pouquinho mais do curto prazo, né? Agora estamos conversando aqui, quarta-feira, 2h30 da tarde. A expectativa talvez de hoje, né, ser votado, né, a derrubada do aumento do IOF. Né? Primeiro, o impacto político disso, e até da maneira que está sendo executado. E segundo, que se isso acontecer, volta o problema do fiscal, né, de onde vão vir essas receitas. Vamos lá. Acho que politicamente foi uma sinalização de fato de que o Congresso e o Executivo eles não estão conseguindo chegar num acordo. Né, até mesmo porque o Lula e a equipe econômica, o Executivo, junto com o Congresso, chegaram, conversaram e isso tinha sido combinado de ser votado, né, o mérito desse decreto legislativo ia ser votado só no início do mês que vem. E o que aconteceu foi essa antecipação. E, curiosamente, né, assim, essa semana, que é a última semana de junho, a gente tem as festas juninas no Nordeste, principalmente, e isso fez com que deputados e senadores dessas regiões estejam em trabalho remoto. Então, pautar algo tão relevante em trabalho remoto é, na verdade, o que o próprio Hugo Mota, né, declarou, é que é pela relevância do tema, mas, de certa forma, foi uma antecipação entendida pelo próprio Executivo como sendo uma quebra de acordo. Né? Então, acho que é importante a gente colocar que esse clima não está tão bom e que o Hugo Mota, enquanto interlocutor político, ele aparece muito mais hesitante de uma hora fala uma coisa com um e acabar fazendo outra coisa. Lorena, mesmo com essa hesitação do Hugo Mota, e apesar da pouca idade, presidente da Câmara e tem experiência. Sim, e de uma família extremamente qualificada politicamente. Né? Tem bagagem. Ele escolheu quebrar o acordo. Uhum. É uma escolha grave, né? Um presidente da Câmara escolher quebrar um acordo num tema tão importante e relevante para o Executivo. Você tem alguma ideia o que passou na cabeça do Hugo Mota? Eu acho que talvez só ele possa responder isso, mas assim, o que a gente vê é que realmente, assim, parece que essa temática de aumento de impostos, ela está sendo muito questionada no Congresso. Seja pelo setor produtivo, seja pelo mercado, seja, enfim, por todo... Porque o que a gente está falando do IOF, e não só do IOF, né, mas a MP 1303, que é a compensação por essa revisão ali do decreto do IOF, que acabou reduzindo um pouco esse impacto fiscal, isso foi muito mal recebido pelos deputados e pelos senadores, que estão sendo muito pressionados. Então, talvez seja numa resultante de forças que tem
Congresso sendo pressionado pelo setor produtivo, pelo mercado, e o próprio executivo com uma liberação de emendas mais lenta do que talvez fosse o interesse dos parlamentares, o cálculo político do Gumota é que para ele faz mais sentido quebrar esse acordo e pressionar ainda mais o governo. Né? Então, acho que a gente também tem que colocar... O que você disse foi o seguinte, vê se eu entendi. Olha, ok, o Gumota quebrou um acordo. Agora, aquela decisão que o ministro Fernando Haddad teve de colocar o IOF sem negociar com o Congresso é muito grave. É muito grave uma tributação que é péssima do ponto de vista de eficiência microeconômica, ser mandada pelo Executivo sem sentar com o Congresso e discutir as possibilidades tributárias, né? Então pode ser um troco, né, para o ministro. E eu acredito que, assim, o Congresso tem vários stakeholders. E eu acho que ele faz uma ponderação de quem, de certa forma, está sendo mais beneficiado, menos beneficiado, e qual o custo-benefício de cada uma dessas decisões. E para o stakeholder executivo, isso seria uma vitória, ou talvez até mesmo uma ajuda ali para o Fernando Haddad no final do ano conseguir fechar a conta. Para o stakeholder setor privado, essa é uma medida extremamente negativa. Claro. Então, ponderando que eu tenho uma relação com o executivo com mais atrito, e é ele que se beneficia, ele que ganha politicamente em relação a isso. E eu tenho um outro stakeholder que para ele é horrível, assim, eu fico com o stakeholder que, de alguma forma, enfim, né, eu tomo a decisão que, de certa forma, maximiza aqui os meus interesses. E aí eu acho que aí entra, de novo, um ponto importante, né? A gente está discutindo 2025, 2026, com um imposto que tem um caráter regulatório, com essa intenção arrecadatória, com algumas medidas ali que são também de curto prazo, e toda essa discussão fiscal estrutural, ela está um pouco ainda, né, não tem efetivamente um projeto de lei ou uma PEC que venha tratar dessas questões estruturais. Então, a gente está lidando com o fiscal de curtíssimo e curto prazo, de certa forma, muito mais na execução orçamentária do que efetivamente, enfim, nas pautas que eu acho que importam aí para a sociedade. Boa. Samuel, obrigado aí pela participação, pela estreia aí, volte sempre ao nosso encontro. Prazer estar aqui com você, gente. Eu que agradeço. Lorena, obrigado. Sempre uma aula aí. Obrigada. Esse assunto fácil que é política aqui no Brasil, você sempre ajuda a gente a navegar um pouco nesse movimento. Eu que agradeço e sempre que precisar a gente está por aqui. Compartilhe com os colegas. Sempre bom estar bem informado. Um abraço.